de 2024, tendo como recorte a discussão sobre a ideia de que o acesso, há uma desigualdade no acesso e essa desigualdade tem uma cor. Para a utilização dessa pesquisa, eu estou, para a fundamentação na base de dados, eu estou trazendo dados especificamente da PNAD e do IBGE e argumentos de alguns autores da literatura da área de educação e de outras áreas. De antemão, eu acho que a gente precisa, então, começar dizendo definindo algumas questões que são interessantes, que para alguns pode ser algo já naturalmente conhecido, mas para outros não. Então a gente precisa perceber que nesse título nós temos nós podemos separar em partes, e nós temos aqui um momento em que você deve conseguir distinguir perfeitamente que nós estamos falando de política de atendimento à educação infantil. E é importante você entender isso que eu estou dizendo. Política de atendimento à educação infantil. Mesmo porque existe política de atendimento à infância de outras naturezas, ligado ao serviço social, ligado à saúde, ligado a outras naturezas. Nós estamos então nos referindo a uma política que é de atendimento educacional, portanto refere-se a um campo de conhecimento que tem uma especificidade. E portanto vocês, licenciados, pedagogos e de outras licenciaturas, querendo ou não, devem ter conhecimento sobre, quando nós falamos de educação infantil, o que é que nós estamos nos referindo. A segunda coisa é que esse atendimento está localizado, essa discussão está localizada numa temática, no contexto atual, que seria a discussão do Plano Nacional de Educação, que para muitos também, talvez ainda nesse campus, precisa fazer uma discussão ainda mais aprofundada. Portanto, nós precisamos, em linhas gerais, situar o que nós estamos falando quando falamos de Plano Nacional de Educação. E, por último, esta ideia de que, ou esta compreensão de que há uma desigualdade no acesso e que essa desigualdade no acesso, ela tem uma cor. Quando falamos de política de atendimento à educação infantil, nos referimos especificamente ao atendimento educacional de crianças de 0 até 5 anos de idade. Um atendimento que é feito especificamente em creches e pré-escola, em espaços não domiciliares. Então, essa é a primeira coisa, já que nós temos pessoas aqui que não é da pedagogia, que precisa estar claro. O atendimento do qual nos referimos é o atendimento feito em espaços não domésticos, o atendimento de crianças que têm de 0 até 5 anos de idade, e esse atendimento que é feito em uma instituição, em uma etapa de ensino que se divide em creche e pré-escola. E essa divisão é porque simplesmente pelo fato de essas faixas etárias apresentarem especificidade no trato, exigirem uma especificidade no trato pedagógico e no trato geral com cada uma dessas crianças. Então, primeiro é importante compreender isso. E eu perguntaria a vocês, isso está claro? Quando nós nos referimos a este atendimento? Sim? Isso é importante estar claro. Ao dizer isso, eu queria então que nós percebêssemos uma coisa. Apesar disso estar claro para muitos e para alguns agora, isso é algo muito recente. Isso foi definido mais claramente para nós a partir de 96, com a LDB de 96, no sentido de que esta lei,
a Lei de Diretrizes de Base da Educação, integra, no âmbito da legislação, a educação infantil enquanto primeira etapa da educação básica. Ou seja, até antes deste momento, enquanto etapa da educação básica, a educação infantil não se constituía, não era considerada legalmente uma etapa da educação básica, sobretudo quando nos referimos ao segmento creche. Então, portanto, essa clareza que nós temos hoje, ou que algumas pessoas têm hoje, é algo recente. E o marco para esta clareza, ou para essa definição, foi para nós, Brasil, a Constituição de 88. A Constituição Federal de 88 vai reconhecer a criança como um sujeito de direito, vai reconhecer a educação como um direito de todos e, portanto, reconhece a criança como um sujeito de direito à educação. Está claro também isso? Que é algo recente? Está claro? Se não, é importante ficar claro que isto é algo recente para nós. Ao dizer isso, é importante, então, nós compreendermos como isso era antes da Constituição de 88 e como isso era antes da LDB. Então, é importante compreender que o atendimento às crianças menores de 7 anos nem sempre foi como nós compreendemos hoje. Não dá no tempo que nós temos para fazermos uma leitura da história da infância, como vocês já fazem nas disciplinas História da Infância com a professora França. Mas nós podemos localizar alguns momentos específicos em que a infância, em que a criança, passa a se tornar uma questão central, uma preocupação. E como esta questão central e como essa preocupação vai, ao longo do tempo, recebendo maior ou menor atenção. A princípio, é importante dizer que muitos estudiosos, sobretudo considerando a partir da pesquisa de Arrier, vão localizar na modernidade o nascimento do sentimento de infância. Apesar de vários outros autores discordarem, e nós temos várias comprovações de que antes disso também já existia um pensamento, um sentimento da infância. Mas eu queria concordar numa perspectiva de Arrier, não necessariamente falando do sentimento de infância, mas dizer que a preocupação com a infância, com a criança pequena, ela vai estar mais localizada a partir da modernidade. E como isso acontece e por que isso acontece? Isso acontece por várias razões, mas a principal razão é a mudança no modo de vida social, no modo de produção econômica, no modo de política que acontece nesse período. Na modernidade, vai acontecer um processo de aceleração do amadurecimento daquilo que nós consideramos hoje o capitalismo. Esta alteração, esse processo de consolidação do capitalismo vai alterar a mudança na estrutura familiar, vai acelerar o processo de urbanização e de vinda das pessoas do campo para as cidades, sobretudo porque essa mudança no processo econômico vai tornar o campo um espaço de menor produtividade. E essa mudança que vai acontecer no âmbito econômico e que vai acontecer no âmbito social vai deslocar, portanto, as famílias para
as cidades, os centros urbanos nascentes e crescentes no contexto, mas não só, ao fazer isso, vai alterar a estrutura familiar. Nós passamos agora a não ter mais uma estrutura familiar ampliada, e nós passamos, a partir desse momento de mudanças sociais, ter uma família que começa a estar sendo desenhada, nucleada, e mais parecida com o que nós conhecemos, pai, mãe, filho, uma família reduzida. E não mais aquela família tão ampla de avós, tios e pessoas que estavam no campo. E, portanto, então, eu queria que nós entendêssemos que, nesse contexto, nós temos uma mudança econômica, uma passagem de um modelo econômico que antes era o feudalismo, que passa a ser o mercantilismo, mas que é um processo transitório, nós o chamamos do pré-capitalismo. Mas essa mudança em que a troca, o mercado, vai alterar as relações sociais, em virtude de que esse modelo de economia é um modelo mais lucrativo e também que provoca um progresso da sociedade, da cidade. E ele vai ser então defendido como uma substituição do modelo que nós chamamos de um modelo feudal, onde você tinha uma sociedade fechada, uma economia para a sobreexistência, uma política centralizada. Você passa a ter agora uma economia que se propõe livre, aberta e que estimule a livre concorrência. Você passa também a não ter mais um poder político centralizado, e você tem um novo modelo político, um novo modelo econômico e um novo modelo social. E o que isso tem a ver com a infância e com a criança? É porque nesse contexto, as crianças que antes, quando os pais saíam para trabalhar na lavoura, na roça, nas produções ainda manufatureiras, etc., elas tinham o avô, o tio e as pessoas para tomarem conta. No processo de mudança na estrutura familiar, essas crianças que também vêm para os grandes centros, muitas delas ficam em casa enquanto os seus pais, e aí homens e mulheres, começam a ir para as indústrias. E não só homens e mulheres vão para a indústria, as crianças a partir dos 7 anos também iam trabalhar. E as crianças menores ficam em casa. Nesse contexto de modernidade, nós teremos um processo de aceleramento da mortalidade infantil, visto que muitas crianças ficavam em casa. Nós temos contextos, como já dito, de crianças que vão estar na indústria e também sujeitos não só a esse trabalho mais pesado, mas também a acidentes no campo do trabalho. E nós vamos ter que começar a ter uma preocupação com essa criança menor que fica em casa. E vai surgir nesse contexto da modernidade uma necessidade de que se construa instituições, espaços para colocar essas crianças. Creches, asilos, jardim de infância. Então é nesse contexto em que a criança começa a se tornar uma preocupação por parte da sociedade, por parte dos pais, mas também por parte da religião, por parte da igreja, que passam pensadores teóricos, pensadores como Froebel, Pestalozzi, começam a discutir a ideia de ter um espaço, um jardim de infância, um asilo, um local específico para que essas crianças possam ser acompanhadas, possam ser cuidadas, possam ser protegidas e também possam ser educadas. Nós teríamos outros viés para falar sobre esta discussão, sobre o surgimento da creche ou do atendimento à infância, mas esse é o mais consensual, o que nós mais compreendemos na literatura como o nascimento da preocupação com a criança pequena em estar em espaços para serem cuidados, protegidos e educados. Nasce, portanto, aí, queridas, nasce, portanto, aí aquilo que vai ser o grande embrião da educação infantil. O grande embrião para o pensamento da ideia da creche e da pré-escola. Eu queria perguntar novamente, isso ficou um pouco claro para os que conseguiram prestar atenção, porque como a palestra, eu comecei a discussão nossa, vai até acho que 1h30 de discussão, depois de alguns minutos a gente sempre cansa e isso é natural. Mas é importante, e eu vou tentar sempre deixar claro, essas etapas de compreensão para a compreensão do que eu estou propondo para a gente
discutir nessa nossa temática, ou melhor, que nós já estamos discutindo em nossa temática. Então é importante, fica claro inicialmente, que é nesse contexto, que é nesse modelo, que nasce a preocupação com a infância, com a criança, uma preocupação. E essa preocupação não há necessariamente uma preocupação inicial com o aspecto educacional, mas uma preocupação porque essa criança passa a ser algo que traz um conjunto de elementos críticos, né, como eu estou dizendo, como eu falava há pouco, da mortalidade infantil, mas não só isso, a grande quantidade de crianças que passam a viver abandonadas, a grande quantidade de crianças que passam a viver na mendicância, a grande quantidade de crianças, jovens e adolescentes que passam a viver na rua e, conceitualmente, da vadiagem, da vagabundagem ou da não ocupação. E, portanto, nasce a necessidade de um espaço. A outra coisa que eu queria deixar claro agora é que o nascimento da preocupação de um espaço ou da atenção e do cuidado da criança pequena pode ser percebida a partir de dois movimentos ou de dois modelos, de dois projetos. E essa questão é muito importante que vocês compreendam nesta manhã e compreendam depois dessa manhã e sempre. A partir desse momento também começa a nascer dois modelos de atendimento. Por um lado, as classes mais abastadas, as famílias mais ricas, que também pensam na ideia de que é preciso do espaço, do atendimento para as crianças, para as suas crianças, vão pensar, vão direcionar aos poucos que esse atendimento deve ser um atendimento de natureza educacional. E para as demais crianças, daquelas que eu acabava de falar, pobres, abandonadas, de famílias de trabalhadores, para essas crianças, um atendimento preferencialmente do cuidado, da proteção, apenas assistencial, ou quase nem isso, uma preocupação da criança que vai estar apenas sendo alimentada, ou em alguns casos, como dizem alguns teóricos, direcionadas também, treinadas para o trabalho, para a indústria. O que eu quero dizer para vocês é que nós teremos o nascimento da preocupação com a atenção à infância, uma preocupação especificamente, ou de maior natureza educativa e de maior natureza apenas do cuidado e da proteção, ou de um assistencialismo, e não aqui criticando o assistencialismo, que ela tem a sua dimensão fundamental na proteção da vida, da saúde das crianças, mas para dizer que há uma preocupação especificamente e simplesmente assistencial. E esse atendimento é especificamente para as crianças pobres. Dito isso, eu queria que vocês então entendessem essa outra compreensão que acabamos de dizer. O atendimento, a preocupação para a criança pequena, ela nasce com esses dois viés, com esses dois modelos. Não que no assistencial, mesmo naquela época, não existisse elementos educativos, mas esta separação ou essa dicotomia é clara. Dito isso, eu queria vir para o Brasil, porque é o que mais nos importa falar nessa manhã. Apesar de maneira tardia, o Brasil entrar num processo de industrialização e numa compreensão, inclusive, de Caio Prado, somente na década de 70 ele, de fato, assume, começa ou entra de vez no capitalismo. Mesmo assim, ainda lá no século XIX, o Brasil também terá seu primeiro grande momento de preocupação com a criança pequena e com a infância. Antes desse período do século XIX, já houve outras preocupações e atenção. Não necessariamente tão grande, mas já havia a roda dos expostos,
que era o local em que se colocava as crianças que nasciam de relacionamentos indevidos ou crianças abandonadas, e bebês eram colocados nas santas casas para eram entregues nas ordens dos postos. Existia essa preocupação. Mas uma preocupação maior, que envolve sociedade, que envolve discussões no âmbito político e de outros órgãos, essa preocupação vai se localizar a partir do século XIX, mais especificamente no final do século XIX. No final do século XIX, ainda na passagem do Brasil Império para a República, que vai nascer as primeiras discussões no Brasil e a defesa da criação do Jardim de Infância. E Rui Barbosa, como outros intelectuais que foram para a Europa e estudaram, ele vai ser o primeiro, juntamente com alguns outros intelectuais, mas ele é a grande referência que vai defender, escrever sobre a criação de jardim de infância no Brasil. Após esse contexto aí, e sobretudo na última década do século XIX, haverá no Brasil várias discussões das elites, dos políticos, das classes, sobre a necessidade de construção de instituições, creches, asilo para crianças, pré-escolas, não nessa compreensão que nós temos hoje, mas espaços de jardim de infância, não necessariamente ainda com esse termo pré-escola. Mas nós teremos então, na passagem, no início do Brasil República, da Primeira República, um grande boom de discussão e de preocupação para que no Brasil nós construíssemos espaços para atender, para cuidar de crianças pequenas. Ok? Quando nós falamos do Brasil. E o que é interessante quando nós falamos do Brasil e que se distingue da Europa e que se identifica da Europa? A primeira coisa que é muito nítida no Brasil é que nós teremos da mesma forma dois modelos. O jardim de infância, tradicionalmente, passou a se constituir uma preocupação e um desejo das classes médias, das classes mais abastadas. É um espaço que tinha uma preocupação teórica, fundamentado em um princípio teórico, e para cuidar de crianças mais ligadas a essas famílias. E o conjunto de preocupação que houve no final da década, na passagem, do século XIX para o século XX, nesse passagem de monarquia para a república, e especificamente final do século XIX e a primeira década do século XX, todas ou predominantemente essas preocupações com instituições para atender crianças de 0 a 6 anos ou menores de 7 anos, como usamos a falar também na literatura, essas outras instituições teve um caráter predominantemente também assistencial. Não só, e aí eu vou dizer logo mais, porque não só assistencial. Mas o que eu queria dizer nesse primeiro momento é que essa característica de uma dicotomia e de um atendimento de dois modelos também está presente quando no Brasil essa discussão, essa intenção de atender as crianças, de proteger e de cuidar e de ter instituições para isso acontece. Nós então teremos dois modelos. Agora, aqui a gente começa a localizar mais a nossa temática, ao dizer que no Brasil nós teremos nesse contexto específico um elemento diferente. Nós estamos vivendo nesse mesmo momento. O que nós estamos vivendo nesse mesmo momento? Final do século XIX, ou meados do século XIX, do século XX. Nós estamos vivendo no Brasil ainda o grande processo de final da abolição da escravatura. Nós vivemos ainda lei do ventre livre. Nós estamos vivendo todo esse processo entre o final do século XIX para o século XX. E o que nós teremos nesse contexto? Um conjunto não só de escravos adultos, mas nós teremos um conjunto de escravos, crianças livres, adolescentes e jovens, que, portanto, estarão dados à rua, às famílias que não têm emprego e não têm muitas oportunidades.
nós teremos o início, a passagem do início da República com um país povoado de crianças, jovens e adolescentes negros e negras, de condições sociais na miséria e na pobreza, especificamente todos analfabetos. E, portanto, nós vamos ter um contexto de preocupação com a infância que está direcionado em grande parte, para atender essas pessoas, esses sujeitos. Mas o mais interessante, que aí eu queria que vocês entendessem, é que há outro elemento muito forte, que não é só a preocupação assistencialista, mas é a preocupação com a criminalidade. E, portanto, nós teremos nesse momento não só uma tendência assistencialista, nós teremos uma tendência de uma tendência jurídica, um atendimento que vai se constituir também de natureza jurídica. Nós teremos uma grande criminalização dos jovens nas ruas, né, das crianças abandonadas. Defesa de um projeto de que as famílias que não conseguissem educar os seus filhos teriam que dar ao Estado, o Estado então deveria captar, colocar na detenção suas crianças agressivas na compreensão ou dadas à vadiagem, à vagabundagem, porque viviam na rua pedindo ou roubando. E nesse contexto então nós teremos uma grande preocupação de que essas instituições, que existem instituições para colocar esses jovens, essas crianças, e com essa preocupação da criminalização. Haverão outras grandes preocupações na tendência à infância nesse contexto, da qual quem bastante fala delas são Kurma Juma. Além desta jurídica, ele também fala da grande preocupação médica, né? O grande campo da preocupação médica para com o atendimento da criança pequena, da criança de 0 a 6 anos. Porque nesse contexto também você tem uma proliferação de doenças e de outras questões. Então, dito até de forma mais incisa, nesse contexto, alguns dos grandes expoentes da preocupação com a criança serão os médicos. As primeiras creches e algumas instituições que nascem nesse contexto serão administradas por esposas de médicos. Então, nós teremos no final do século XIX, início do século XX, também essa grande preocupação médica, uma preocupação assistencial, uma preocupação jurídica e uma preocupação médica. E aí nós falamos sempre médica higienista, que é aquela preocupação com o cuidado da saúde, mas da higiene da criança. Uma outra preocupação fundamental, não só fundamental, mas determinante nesse momento, é a preocupação religiosa. Nesse contexto, a religião católica predominantemente, mas expoentes da religião vai também se preocupar em construir ou cuidar de crianças em instituições religiosas ou criar instituições para cuidar dessas crianças. E não, de forma diferente, também nascerão aos poucos espaços mais com caráter educativo para também cuidar dessas crianças. Portanto, o que nós queremos dizer aqui é que a educação infantil ou o atendimento à educação, o atendimento da criança pequena no Brasil, ela nasce de maneira muito forte com essa dicotomia de um atendimento ora para crianças de classes abastadas e, portanto, um atendimento de caráter predominantemente educacional, e um atendimento para crianças pobres, abandonadas, em uma grande maioria negras, um atendimento assistencial. Um atendimento que a literatura, aos poucos, na pessoa da Flúvia Rosenberg, Malta Campos, mas sobretudo na Flúvia, passamos a chamar de um atendimento pobre para pobre.